Olá, eu me chamo Cleilson Bezerra. Estou mais uma vez aqui no canal Seduc Pacajus para mais uma aula, mas só que hoje nós iremos trabalhar alguns descritores das avaliações externas que acontecem no nosso município e também no nosso estado. E o nosso primeiro descritor de hoje é localizar informações explícitas em textos. Mas, Cleilson, o que é localizar informações explícitas em texto? É quando eu leio o meu texto e assim que eu faço a leitura, eu consigo retirar de cara as informações que me são necessárias para resolver a minha questão. Eu consigo fazer essa leitura de primeira ou então na segunda tentativa de retomada do texto. Depois que eu faço essa leitura, eu consigo identificar todas as informações que estão dentro do meu texto. Um exemplo de informação explícita é quando eu cito Maria foi à feira. Quem foi à feira? E eu consigo responder claramente que Maria foi à feira. Quem foi para onde Maria foi? Maria foi à feira. Então são exemplos de informações explícitas que eu consigo encontrar no meu texto e assim, consequentemente, eu consigo resolver a minha questão. E agora, depois de entendermos o que é esse descritor sobre localizar informações explícitas em texto, nós vamos responder aqui algumas questões a respeito desse descritor. E a primeira questão, ela fala aqui: leia um trecho de Escolhas e Decisões, de Ciro Porto. Leia um trecho do texto Escolhas e Decisões, de Ciro Porto. Era uma vez uma ararajuba que todo final de tarde tinha problemas para voltar a seu ninho. Um buraco num tronco seco. Sempre que chegava, encontrava lá dentro um pica-pau e era preciso desalojá-lo para poder aninhar-se. Um dia, ela se cansou da situação e procurou outro oco para viver sem problemas. Fonte Terra da Gente, ano 11, número 121, maio de 2014. Aí esse daí foi o trecho que foi tirado do texto Escolhas e Decisões, de Ciro Porto. E a questão diz: de acordo com o texto, vamos seguir aqui, ó. De acordo com o texto, a ararajuba tinha problemas quando chegava ao seu ninho, por quê? O que é que a questão me pede? Ela quer saber o porquê que a ararajuba tinha problemas quando chegava ao seu ninho. Aí os itens que eu tenho aqui diz assim: A. Tinha um pica-pau alojado lá dentro. B. Sempre estava destruído. C. Ela não gostava do ninho. Ou D. O ninho era pequeno demais. Temos aí as 4 opções. A. Tinha um pica-pau alojado lá dentro. B. Sempre estava destruído. C. Ela não gostava do ninho. Ou D. O ninho era pequeno demais. Depois que eu leio a minha questão, é importante sempre eu retornar ao texto para fazer a segunda leitura e conseguir grifar as informações que são importantes e que vão me ajudar a resolver a minha questão. No caso dessa primeira questão, como o descritor é localizar informações explícitas, então a partir do momento que eu faço a segunda releitura, já sabendo o que a questão me pede, automaticamente fica mais fácil de grifar as informações que eu preciso para resolver essa questão. Essa questão está me pedindo para eu dizer o porquê que todos os dias, toda vida que a ararajuba chegava, ela tinha problemas ao chegar no ninho. Então, eu preciso ir lá no meu texto novamente e encontrar em que parte do texto vai justificar o problema que ela tinha quando chegava ao texto. E quando eu retorno lá no meu texto, ele diz aqui, ó: era uma vez uma ararajuba que todo final de tarde, ó, tinha problemas para voltar a seu ninho. Eu encontrei a primeira informação que está fazendo referência à questão. Todo final de tarde, ela tinha problemas para voltar ao seu ninho. E logo em seguida, vem justificando o que era que ocasionava esse problema. Também eu tenho a informação que o seu ninho era em um buraco, num tronco seco.
Mas só que aqui, logo em seguida dessa informação, vem a resposta da minha questão. Olha como é simples. Sempre que chegava, encontrava lá dentro um pica-pau e era preciso desalojá-lo. Todas as vezes que a Ararajuba chegava no seu ninho, o que era que tinha lá dentro? Ela encontrava um pica-pau. E toda a vida que ela encontrava esse pica-pau, ela tinha um grande problema de desalojá-lo, tirá-lo de dentro do ninho, para depois ela poder se aninhar-se, ela poder se organizar dentro do seu próprio ninho. Consequentemente, quando eu acho essa informação que está de cara no meu texto, que eu só precisei fazer 2 leituras e fazer uma leitura da questão, eu automaticamente encontro o item correto. Se eu for analisar aqui, o único que fala que tinha um pica-pau alojado dentro do ninho é o item A, que diz aí, tinha um pica-pau alojado lá dentro. Lá dentro de onde? Dentro do ninho. Então, por isso que toda vida que ela chegava, tinha um certo problema para entrar no ninho, porque o pica-pau estava lá. Então, não tinha como ser o item B, porque não falava em nenhum momento que o ninho encontrava-se destruído. Também não tinha como ser o item C, já que lá em nenhum momento cita que ela não gostava do ninho, pelo contrário, tanto é que ela tirava o pica-pau para poder ficar no ninho, e o item D, o ninho era pequeno demais, também não tinha essa informação no texto. Então, a resposta correta é o item A. Todos os dias ela tinha um problema quando chegava ao ninho, porque sempre tinha um pica-pau alojado lá dentro. Então, assim, esse descritor é muito simples de ser resolvido, é muito simples de ser identificado numa questão, porque basta só um pouco de leitura e atenção. Depois dessa questão, nós temos aqui outra questão exemplo, trabalhando esse mesmo descritor que nós vamos ver agora. Diz assim, temos o texto aqui, o texto é O Conselho dos Ratos, que é uma fábula de Esopo, e diz assim, os ratos resolveram organizar um conselho para decidir qual seria a melhor alternativa para que eles pudessem saber com antecedência quando o inimigo deles, o gato, estava por perto. Dentre as muitas ideias apresentadas, uma delas, que logo foi aprovada por todos, considerava que um sino deveria ser pendurado no pescoço do gato. Assim, ao escutarem o tilintar do mesmo, todos poderiam correr a tempo para seus buracos. Além de gostarem do plano, todos ficaram extasiados com tão criativa solução. E um velho rato então questionou: meus amigos, percebo que o plano é realmente muito bom. Mas quem dentre nós prenderá o sino no pescoço do gato? E nenhum voluntário se fez presente. Esse foi o nosso texto, que foi o Conselho dos Ratos, e agora nós vamos analisar a nossa questão. A questão diz aí, o impedimento para que o plano dos ratos fosse realizado foi, ele quer saber qual era o problema, o que foi que impediu os ratos de resolverem esse problema, de fazer com que colocassem o sino no pescoço do gato. Aí os itens dizem assim, item A falta de planejamento para pôr em prática a ideia. Item B, não ter tido uma reunião do conselho para a decisão. Item C, a falta de tempo para executar o plano. Ou item D, a falta de alguém para executar o plano. Então aí, ele quer saber, vamos focar bem no que a questão pede. Ela quer saber o que impediu do plano ser realizado. Qual era o plano? Colocar um sino no pescoço do gato. Para isso, nós vamos retornar ao texto e analisar cada item. Vamos começar pelo item A, a falta de planejamento para pôr em prática a ideia. Quando retornamos o texto, nós podemos analisar que houve sim todo um planejamento para colocar o plano em prática. Eles descobriram que
que para se livrarem do gato, se livrar não, para ter como serem avisados que o gato estava chegando, eles resolveram colocar um sino. Então tinha um plano. Só que o item ele fala que o que faltou foi planejamento para pôr em prática? Não. Então não pode ser o item A só por causa dessa palavra, ó. Falta. Não teve falta de planejamento. Pelo contrário, houve todo um planejamento. Então, o item A não é o item correto, nós já podemos descartá-lo. No item B, ele diz, não ter tido uma reunião de conselho para a decisão. Só que no texto, a primeira coisa que ele diz, os ratos resolveram organizar um conselho para decidir qual seria a melhor alternativa para que eles pudessem saber com antecedência quando o inimigo deles, o gato, estava por perto. Então, houve sim um conselho, houve sim uma reunião. Então, o item B também não está correto devido a essa palavra aqui, ó. Não. Ele está negando que não houve uma reunião do conselho para tomar uma decisão. Só que o texto já me deixa bem claro que houve sim uma reunião, eles organizaram todo um conselho. E o que nós podemos perceber é que todas essas informações estão explícitas. Eu consigo realizar a leitura e consigo identificar essa informação. O item C diz, falta de tempo para executar o plano. Só que no texto, em nenhum momento fala que não teve tempo. Todos tiveram tempo de organizar a reunião, de decidir qual era a estratégia. Então, o item C também não é o item correto, justamente porque ele fala da falta de tempo. E pelo contrário, eles tiveram muito tempo para executar o plano. E o item D fala faltar alguém para executar o plano. Lá no final do texto tem a resposta. Por quê? Olhem aí o que é que tem no final do texto. E um velho rato então questionou. Meus amigos, percebo que o plano é realmente muito bom. Mas quem dentre nós prenderá o sino do pescoço do gato? E nenhum voluntário se fez presente. Quando ele cita aqui no texto que nenhum voluntário se fez presente, então é porque faltou alguém para executar o plano. Então, o item correto é o item D. O impedimento para que o plano dos ratos fosse realizado foi item D, a falta de alguém para executar o plano. E com isso concluímos mais uma aula com o tema de localizar informações explícitas em textos. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, tenha ajudado de alguma forma. E tchau e até a próxima aula.